Você sabia que esse movimento, silencioso, porém cada vez mais crescente, no Brasil e no mundo afora, e que o sistema religioso resolveu taxar pejorativamente de desigrejados? Você sabia que esse mover de Deus já estava descrito e profetizado desde o tempo do profeta Ezequiel? E aqui eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 34 do livro de Ezequiel. E preste atenção, porque nesse texto vai constar não só o relato dessa dinâmica e desse movimento, mas também o porquê que isso acontece. Olha aqui, capítulo 34, verso 1 do livro de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Olha a razão aí vindo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestii-vos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam essas ovelhas, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ficaram perdidas e vulneráveis. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pastos para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio. Sim, eles vão ficar ali com um grupinho de seguidores e admiradores, porque se autorregulam na mesma frequência. E não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha que maravilha! Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Que maravilha! Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na terra. Sim, é uma reunião arquetípica. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Olha que maravilha! Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão bons pastos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. E essa profecia foi realizada quando da encarnação do Verbo de Deus em Cristo Jesus. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Portanto, entendendo as razões do porquê ocorre esse êxodo para fora de sistemas religiosos, nos explica a profecia de Ezequiel, é por causa da falência e da distorção dos guias, dos pastores que conduzem as ovelhas. Mas louvado seja Deus pelo seu livramento, e que em Cristo Jesus, pela fé, rasgou o véu e nos deu acesso ao Santo dos Santos.
Que maravilha! Se estabelecendo como o único mediador da relação dos homens com Deus. Agora, o sistema religioso, ressentido, porque ele já não tem nisso mais controle e manipulação de colocar essas ovelhas subjugadas aos seus próprios caprichos para que eles dê sequência a apacentarem a si mesmos. Então eles vão lá e rotulam essas pessoas de desigrejados. Desigrejados do sistema religioso, sim, mas igrejados pela fé, numa conexão com a videira verdadeira, com o único bom pastor, que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus pelo livramento, porque a história, geração após geração, ela se repete, mas a cada geração, as misericórdias e a ação do amor de Deus se faz presente. Paz e luz, meus amigos e amigas.